CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN. Então, a gente já sabe, você já falou para a gente algumas vezes, que backup, uma cópia de segurança é absolutamente necessário. Mas onde, como fazer, até para a gente tentar manter a nossa privacidade. Eu, por exemplo, tenho medo de fazer backup de qualquer coisa na nuvem. Então, Patrícia, vamos analisar, né? O backup, né, ele realmente é uma questão bastante importante até para preservar seus dados, né? Ou seja, a gente muitas vezes, muitas pessoas só lembram, né, do backup quando perde tudo nesse caso. E aí, né, se você imagina lá que o seu celular, por exemplo, foi perdido, roubado, né, o computador pode pegar um vírus e travar de vez, né, o mesmo hackers pode invadir o seu computador, o seu celular, ou até uma criança pode apagar tudo sem querer do seu celular ou do seu computador. E aí, né, o que acontece? Quem tem backup ficou tranquilo, mas quem não tinha, né, ficou bastante preocupado. Até muitas vezes os dados que a gente tem nos nossos dispositivos valem mais até do que o próprio aparelho, né, nesse caso. Então, basicamente, essa é uma frase comum, é que fazer o backup é como colocar um cinto de segurança, né, no ambiente. E aí você espera nunca precisar, mas vai agradecer muito se alguma coisa der errado nesse caso. Então vamos falar dos backups. Então no caso do Android, você pode fazer um backup através da parte, entrar em configurações, sistemas, backup, e aí você pode fazer o backup no Google Drive, né, nesse caso, né? Então aí você pode incluir os aplicativos, contatos, fotos, configurações e até os SMS, por exemplo, você pode salvar no caso do Android. No caso do Android ainda, em relação às fotos, você pode usar o Google Fotos, né? Que você pode habilitar lá o backup automático nas imagens. Lembrando que se você tem a conta gratuita do Gmail, né? Esse espaço de backup que você está fazendo do seu celular para a nuvem, ele vai ocupar esse espaço também, vai compartilhar esse espaço gratuito que você tem de 15 GB com o e-mail, com as partes de fotos e todo o backup que você tem, inclusive o backup do WhatsApp, né, para isso. No caso do iPhone, você vai lá em ajustes, aí tem lá o seu nome, iCloud e backup do iCloud. E você pode escolher também as fotos, o WhatsApp, contatos e notas, tudo que você vai fazer, deixar isso lá. No caso do WhatsApp, né, você tem lá na parte de configurações, conversas, backup de conversa. Você vai escolher, né, quando, né, ou seja, qual é a frequência você vai fazer essa salva dos seus dados de WhatsApp para isso. Isso muitas pessoas que têm muitos dados importantes, no caso do próprio WhatsApp, que precisa ter um valor, né, uma salva, né, desses dados todos que você tem na parte da nuvem. Lembrando mais uma vez que até algum tempo atrás, né, o backup do WhatsApp não ocupava espaço do que você tinha lá compartilhado do Google Drive. E agora, na verdade, esse espaço do backup compartilha e vai ocupar, né, esse espaço que você tem lá no Google Drive. No caso do backup do computador, a mesma coisa, né? Você vai salvar lá ou no Google Drive, né? Ou no Dropbox, né? Ou no HD externo. E aí vem aquela sua pergunta, ou seja, é seguro eu fazer esse tipo de salva na nuvem? Basicamente, é tão seguro quanto você tem de segurança na sua nuvem, né? Então, se você tem uma nuvem que tem apenas a proteção por uma senha, né, é uma coisa arriscada. Você pode, inclusive, alguém invadir aquilo ali e fazer apagar seus dados, por exemplo, né, ou então vazar os seus dados. Se você tem uma área no Google Drive, no Gmail, que tem autenticação em 2 fatores, né, aí sim ele tem uma situação bem mais segura nesse caso, né, para isso. Se é uma coisa muito crítica, você pode, por exemplo, criptografar, né, ou fazer um zip com senha e salvar essas questões que estão lá, né? Então, rapidamente aí, os erros mais comuns que as pessoas cometem no caso de backup só faz backup uma vez na vida, né, e acha que está protegido, por exemplo, né? Confia que o backup, que o celular ou o computador nunca vai dar problema, né? Deixar o backup só no mesmo lugar, ou seja, só um HD, esse HD externo pode queimar, por exemplo, né? Então você pode ter problemas para isso, né? E não testar o backup, ou seja, você faz o backup, mas você não testa se o backup realmente foi feito, se tem todos os dados lá, e aí, na hora que você vai realmente precisar, você tem a surpresa que aquilo não funciona mais. Então, algumas dicas aí de como você pode fazer o backup, né, e cuidados que você deve fazer em relação ao backup. Agora vamos lá. Tudo que a gente tem que fazer backup?
por exemplo, você tem lá um computador, um notebook que tem 1 tera. Você já usou 500 megas já. Tem música, tem documento, tem foto. Faz backup dos 500 megas ou escolhe o que faz backup? Então, não precisa. Na verdade, meu hábito, o que eu faço, né? Eu tenho uma pasta onde todos os documentos, fotos, vídeos, né, planilhas que eu preciso armazenar, que são questões críticas para mim, estão dentro dessa pasta, separado por subpastas ali dentro. E aí, quando eu faço backup dessa pasta toda. Né? Ou seja, eu não preciso ficar caçando, né, dentro do computador aquilo que eu preciso salvar, né? Uhum. Na verdade, eu simplesmente pego essa pasta com todos os meus arquivos e salvo na nuvem, por exemplo, ou salvo num HD externo para isso. Então, ou seja, essa é a forma de fazer backup, que simplifica bastante. Você não precisa salvar tudo, tem que salvar basicamente aquilo que vai te fazer falta, né, quando você for, por acaso, de algum problema no seu dispositivo. Ok. Temos participação de ouvinte, João? Isso, Vamos é lá. um áudio do Geraldo, com uma dúvida para o Gilberto. Vamos ouvir. Gostaria de perguntar ao Sodré, essa questão de backup aí. Peraí, vamos aumentar um Esses pouquinho. aplicativos que... Vamos do zero. Gostaria de perguntar ao Sodré, essa questão de backup aí. Existem esses aplicativos que falam que limpam fotos duplicadas, esses aplicativos que aparecem oferecendo para você baixar e pagar o uso desse aplicativo. Isso é confiável? Vou pedir para o Gilberto esperar um pouquinho antes de responder o nosso ouvinte. A gente vai para o Repórter CBN e já volta. De volta com o Gilberto Sudré no nosso CBN a Tecnologia, falando de backups. O Geraldo mandou um áudio para a gente. Você conseguiu ouvir, Gilberto? Ouvi. Na verdade, esses aplicativos que identificam arquivos duplicados no computador ou no celular são muito úteis, né? São bastante confiáveis. Eles basicamente calculam, né, o hash dos arquivos e comparam os hashes dos arquivos e ele encontra arquivos que são iguais dentro do disco. Isso facilita bastante, inclusive, para você reduzir a quantidade de espaço ocupado no seu celular ou no seu computador, porque arquivos duplicados, ele acaba te informando onde os arquivos estão e dando a opção que você possa apagar aquele arquivo. Então, são aplicativos bastante úteis, né, para você utilizar. Mas ele te diz onde está? Porque eu já, por exemplo, já vi no meu celular fotos repetidas, aí aparecem as 2 fotos iguais, mas eu não vejo onde está cada uma. Aí você apaga de um lugar, mas ele deveria ficar em outro. Dá para perceber isso? Então... os aplicativos, os aplicativos em geral, quando os aplicativos são bons, ele te diz, ó, essa foto aqui, por exemplo, tá nessa pasta, nessa pasta, nessa pasta. E você pode escolher aonde apagar. Eu quero apagar dessa pasta, essa pasta aqui eu deixo. Então, ou seja, ele te ajuda, inclusive, nisso também. Então, normalmente, quando os aplicativos são bem desenvolvidos, né, ele vai te indicar realmente aonde está, né, onde estão os arquivos duplicados que ele encontrou. Vamos lá, o Liuélio está aqui perguntando, pedindo uma dica de um programa que faça backup. Olha só, não é muito complicado, você pode usar o próprio copy do seu computador. Ou seja, pega lá, se tudo está armazenado numa mesma pasta, né? Você simplesmente pega aquela pasta e copia para o HD externo, por exemplo. Então, isso pode ser uma situação. Ou, se você está pensando em colocar isso na nuvem, você pega essa pasta e sobe toda essa pasta direto para a nuvem, né? Então, isso também sem problema. Não precisa ter nenhuma sofisticação, né? Nesse caso de backup. Se você tem muitos arquivos, se você quer guardar versões dos arquivos diferentes, né? Aí você precisa ter alguns aplicativos que fazem isso, mas aí são aplicativos bem específicos nesse caso. O importante é que faça uma cópia, pelo menos uma cópia uma vez por semana. Você pode fazer essa cópia para um HD externo, por exemplo, que é o que eu recomendo, e guarda esse HD externo em algum local. O Anélio está perguntando, está pedindo uma sugestão de serviço de armazenamento para fazer backup, mas algum mais em conta. Tem gratuito e tem pago? Os gratuitos eu não confio muito, sinceramente, né? Principalmente porque você está fazendo uma salva, né, de segurança. Então, ou seja, se você já está salvando num local que não é muito seguro, né, é mais complicado. O que eu tenho visto, que em geral, o custo, né, dos armazenamentos no Google Drive, né, é bastante interessante, né? Ou seja, se você olhar lá o custo por terabyte que você guarda, né, anualmente, né, você, por exemplo, pegar já fiz essa conta, inclusive, você pega 1 terabyte de armazenamento no Google Drive, é mais barato do que um HD externo, né? Então, ou seja, se você comprar um HD externo para isso. Então, ou seja,
compensa realmente você ter esse tipo de salva. O Franco está aqui. Existe limite de tamanho para backup? Eu consigo apagar alguns arquivos específicos depois que eu faço backup? São duas perguntinhas. Sim, porque na verdade é uma cópia, né? Que você fez dos seus arquivos que estavam no computador ou no celular para um outro local, tipo ou a nuvem ou um HD. Depois você pode ir na nuvem, apagar os arquivos que você não quer no backup, ou ir lá no HD externo, onde você salvou, e fazer também a recuperação do arquivo ou a remoção do arquivo que está salvo lá. Show. Gente, pode continuar mandando a pergunta que vocês quiserem para o Gilberto. A gente vai lá para o Viralizou, mas chegando pergunta a gente faz também, né, Gilberto? Vamos lá? Ok, vamos lá. Viralizou. Começamos por onde? Começando pelo Gmail. É interessante, o Gmail, né, ele está ganhando uma ferramenta para reduzir a quantidade de e-mails indesejados. Essa ferramenta vai ser uma lista que vai aparecer na lateral, né, que vai reunir todas as suas assinaturas de grupos, ou lista de discussão no Gmail, ou via e-mail, né? Então ele vai resumir, né? Ou vai resumir, ou reunir todas as suas listas de e-mail que você participa numa aba, que agora fica fácil de você, inclusive, sair de algum grupo que está gerando muita mensagem para você. Então é uma questão interessante, o Gmail vai ter essa função, né, a mais aí para a gente, né? Uma outra questão que é bastante preocupante, né, que essa semana o Google também disponibilizou, é que o Gemini, né, o Gemini, que é a ferramenta de IA do Google, vai poder ler as conversas do WhatsApp, né? Então, ou seja, ele vai poder ler suas conversas do WhatsApp para poder, supostamente, te ajudar em alguma resposta, né, algum uso da ferramenta. Só que isso causa um problema de privacidade, né, nesse caso. Então, você pode desligar essa novidade lá do Gemini, entrando lá na parte de configuração, clica lá na sua conta do Gmail, entra no menu de opções e aí tem a questão de aplicações. Você pode desabilitar, né, o WhatsApp para o Gemini. Então você pode desvincular esse aplicativo, né, o Gemini, do WhatsApp, ele não vai conseguir ler mais suas mensagens lá do WhatsApp. Então é uma questão interessante, né? E uma notícia legal dessa semana também é que a internet ela se reinventa para garantir a privacidade e evitar censura. O Jack Dorsey, quem não lembra desse nome, é o cara que criou o Twitter, né? Ele vendeu o Twitter para o Elon Musk, né? E lançou agora um aplicativo novo de mensagem chamado BitChat. Esse aplicativo, o que ele tem de revolucionário? É que ele não usa a internet para trocar informações ou mensagens entre os usuários. Ele usa o Bluetooth, né? Ou seja, as máquinas os celulares que estão próximos entre si vão se conectar via Bluetooth e ele vai conseguir trocar mensagens entre esses dispositivos. Mas alguém pode falar, mas o Bluetooth tem um alcance muito pequeno, né? É verdade. Só que essa plataforma, né, o chamado BitChat, ele consegue fazer com que essa mensagem ela vá se conectando através de vários celulares que estão próximos uns dos outros e é para alcançar uma distância bastante maior, né? Então, ou seja, é uma tipo de comunicação que não vai passar pela internet, ou seja, não vai ter o problema de, por exemplo, censura, né, ou o problema de bloqueio, né, dessas mensagens através da internet. Então vamos ver como é que esse aplicativo vai andar aí para frente nesse caso, né, para isso, né? E aí uma última notícia que saiu ontem, né, viu, Patrícia, é que a partir de ontem, né, a partir de 10 de julho de ontem, o Instagram vai automaticamente permitir que as ferramentas de busca façam busca nos seus perfis. Então, na verdade, perfis profissionais. Então, contas profissionais do Instagram vão estar mapeadas nos mecanismos de busca. Então, por exemplo, hoje não é, até dia 9 não era assim, mas agora, né? O que vai acontecer? Você vai fazer uma pesquisa no Google e pode ser que apareça um perfil do Instagram lá na relação de resultados do Google para isso. Então, ou seja, não só do Instagram, como parte do Facebook também, ou seja, isso vai expor, né, muitas informações de muitos perfis que até há pouco tempo estavam fechados, né, ou seja, só os seguidores que tinham aquilo ali, e agora você vai ter uma quantidade muito maior de pessoas que vai ter acesso ao seu perfil. Perigoso isso. Bastante. Vou pensando em encerrar minha conta no Facebook e no Instagram.
Vamos lá, tem uma perguntinha de ouvinte que ficou da semana passada, não, de quarta-feira. É isso aí, é da Alberto. O Emerson tinha mandado a dúvida pra gente. Patrícia, Gilberto, bom dia. Aqui é o Emerson de Marcílio de Noronha, em Viana. Eu gostaria de saber sobre como que eu faço para configurar um celular para baixa visão. Gilberto, pode responder pra gente, Patrícia. Então, Emerson, vamos lá. No caso do Android, você tem uma ferramenta, né, chamada TalkBack, que exatamente lê em voz alta o conteúdo da tela, né? E pode ajudar você na navegação, né? Então, é um recurso nativo do Android. Então, tá lá, entra em configurações, acessibilidade, TalkBack. Você pode fazer esse uso desse aplicativo que vai ler para você a questão. Você pode também alterar o tamanho da fonte da tela para ficar maior, com contraste maior, para facilitar você ter acesso a isso. No caso do iOS, você também tem um recurso nativo chamado Voice Over, que você ativa lá no Ajustes, Acessibilidade, Voice Over. Ele vai ler, né, a tela para você e vai poder conseguir ouvir, né, o que você tem lá na tela, exibido na tela do seu celular. E também tem as funções de aumento de caracteres, contraste também, para facilitar a leitura. Uhum. E tem uma última perguntinha aqui que é do Vitório. João, conta pra gente, o que o Vitório quer saber? É isso, o Vitório perguntou, Gilberto, ele tá pedindo um socorro aqui porque ele disse que tá recebendo várias propagandas aleatórias, uma em cima da outra, do nada, sem abrir aplicativo. Às vezes tá no aplicativo de conversa, às vezes no aplicativo de vídeo, e do nada aparece essa propaganda uma em cima da outra. Ele tá perguntando como que ele faz para poder cessar essa situação, Gilberto. Eita, com cara de Vitório, vírus isso, não tá não? Exatamente. Isso é um vírus, né, de propaganda, né? Ou seja, que ele vai basicamente mandar propagandas para você. Isso provavelmente ou você navegou em algum site que instalou esse tipo de plugin ou tipo de aplicação no seu navegador, então eu recomendo que você limpe o cache, né, e limpe a parte de navegação do seu navegador, né, para isso. Ou se isso não resolver, vai olhando os últimos aplicativos que você instalou. Provavelmente um desses aplicativos, os últimos que você instalou, está infectado com esse vírus. Se você desinstalar esse aplicativo, vai parar com essa perturbação aí. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez pelas dicas, por responder os nossos ouvintes, e quarta-feira que vem tem mais. Ok. Então, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Isso aí, bom final de semana, Gilberto, até lá. Agora, 11h16, intervalo e a gente já volta. Já pensou que seu maior sonho seja realizar o de quem você ama? Na Mivita Construtora, pensamos assim. Acreditamos que um olhar atento é capaz de capturar detalhes que transformam o simples em memorável. E honrar a história de cada cliente é exaltar o que mais importa, a vida. Por isso, é extraordinário fazer dos seus sonhos os nossos. Mivita Construtora. A vida extraordinária. Nesse final de semana... Meu hábito, o que eu faço, né? Eu tenho uma pasta onde todos os documentos, fotos, vídeos, né, planilhas que eu preciso armazenar, que são questões críticas para mim, estão dentro dessa pasta, separado por subpastas ali dentro. E aí, quando eu faço backup dessa pasta toda. Né? Ou seja, eu não preciso ficar caçando, né, dentro do computador aquilo que eu preciso salvar, né? Uhum. Na verdade, eu simplesmente pego essa pasta com todos os meus arquivos e salvo na nuvem, por exemplo, ou salvo num HD externo para isso. Então, ou seja, essa é a forma de fazer backup, que simplifica bastante. Você não precisa salvar tudo, tem que salvar basicamente aquilo que vai te fazer falta, né, quando você for, por acaso, de algum problema no seu dispositivo. Ok. Temos participação de ouvinte, João? Isso. Vamos lá. Áudio do Geraldo, com uma dúvida para o Gilberto. Vamos ouvir. Ao Sodré, essa questão de backup aí. Peraí, vamos aumentar um pouquinho. Aplicativos que, Vamos do zero. gostaria de perguntar ao Sodré, essa questão de backup aí. Existem esses aplicativos que falam que limpam fotos duplicadas, esses aplicativos que aparecem oferecendo para você baixar e pagar o uso desse aplicativo. Isso é confiável? Vou pedir para o Gilberto esperar um pouquinho antes de responder o nosso ouvinte. A gente vai para o Repórter CBN e já volta. Repórter CBN. De julho de 2025.
A ameaça de tarifa de 50% sobre produtos brasileiros vendidos para os Estados Unidos a partir de 1º de agosto pode gerar queda no PIB do Brasil de 0,16%, o que equivale a 19 bilhões e 200 milhões de reais. Já o volume de exportações pode apresentar uma redução de 52 bilhões e as importações teriam um recuo de 33 bilhões de reais. O emprego seria afetado com diminuição de 0,21%, que representa cerca de 110 mil postos de trabalho. As estimativas constam numa pesquisa do Núcleo da Universidade Federal de Minas Gerais, que produz levantamentos sobre comércio exterior. A Justiça da França rejeitou o pedido de liberdade condicional feito pela defesa de um ex-pastor brasileiro acusado de pedofilia e estendeu a prisão por mais 6 meses. Edi Michael dos Santos Silva ficará na cadeia até o julgamento que foi marcado para novembro. O brasileiro responde por 3 estupros e 3 agressões sexuais contra menores. Quase 800 pessoas foram mortas a tiros durante a distribuição de alimentos em Gaza desde maio, quando a entrada de ajuda humanitária na região foi retomada. A informação faz parte de um relatório produzido pelo Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A seleção brasileira feminina de vôlei bateu a Polônia por 3-1 em jogo da Liga das Nações. O time do técnico José Roberto Guimarães acumula 10 vitórias em 11 jogos e ocupa o 2º lugar na tabela de classificação. A Itália lidera a competição. O Brasil voltará a jogar na manhã de domingo contra o Japão. No horário de Brasília, 11h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz. Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitoria.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. Já ouviu falar no projeto Tá Ligado? A parceria entre a CESAM, o Ministério Público do Espírito Santo e as prefeituras garante que todo imóvel com rede de esgoto disponível esteja realmente ligado. E atenção, se a rede já passa na sua rua e o imóvel ainda não está ligado, as notificações já estão sendo entregues. Recebeu uma? Se liga que é simples. Primeiro, verifique se há uma caixinha da CESAM na sua calçada. Depois, você vai ter que contratar um encanador ou uma empresa especializada que fará a interligação do esgoto até a caixinha da CESAM. Pronto, informe a CESAM pelo 115 e seu imóvel estará regularizado. CESAM, a companhia que faz bem. Celular, ligar para Marcelinho. Não entendi. Marcelinho. Ligando para Marcele. Difícil falar só com o robô, né, Luke? Não dá. Com o Banestes eu falo pelo app, mas se eu quiser eu passo lá na agência e falo com a Marcela do Banestes. Ligando para Marcelinho. Ah, não. No app, telefone ou na agência com direito a cafezinho. Ah, só o Banestes está on e onde o capixaba estiver. Banestes está on com você. O Shopping Vitória vai brilhar no Fest Gastronomia. Curta o balanço instagramável e leve para casa sua foto impressa como lembrança. Dias 11 e 12 de julho, na área verde do Álvares Cabral. É o Shopping Vitória no Fest Gastronomia. CBN Vitória. Apresentação: Patrícia Valim. De volta com Gilberto Sudré no nosso CBN a Tecnologia, falando de backups. O Geraldo mandou um áudio pra gente. Você conseguiu ouvir, Gilberto?
Ouvi, na verdade, esses aplicativos que identificam arquivos duplicados no computador ou no celular são muito úteis, né? São bastante confiáveis. Eles basicamente calculam, né, o hash dos arquivos e comparam os hashes dos arquivos e ele encontra arquivos que são iguais dentro do disco. Isso facilita bastante, inclusive, para você reduzir a quantidade de espaço ocupado no seu celular, no seu computador, porque arquivos duplicados, ele acaba te informando onde os arquivos estão e dando a opção que você possa apagar aquele arquivo. Então, são aplicativos bastante úteis, né, para você utilizar. Mas ele te diz onde está? Porque eu já, por exemplo, já vi no meu celular fotos repetidas, aí aparecem as duas fotos iguais, mas eu não vejo onde está cada uma. Aí você apaga de um lugar, mas ele deveria ficar em outro. Dá para perceber isso? Então... os aplicativos, os aplicativos em geral, quando os aplicativos são bons, ele te diz, ó, essa foto aqui, por exemplo, tá nessa pasta, nessa pasta, nessa pasta. E você pode escolher aonde apagar. Eu quero apagar dessa pasta, essa pasta aqui eu deixo. Então, ou seja, ele te ajuda, inclusive, nisso também. Então, normalmente, quando os aplicativos são bem desenvolvidos, né, ele vai te indicar realmente aonde está, né, onde estão os arquivos duplicados que ele encontrou. Vamos lá, o Hélio está aqui pedindo uma dica de um programa que faça backup. Olha só, não é muito complicado, você pode usar o próprio copy do seu computador. Ou seja, pega lá, se tudo está armazenado numa mesma pasta, né? Você simplesmente pega aquela pasta e copia para o HD externo, por exemplo. Então, isso pode ser uma situação. Ou, se você está pensando em colocar isso na nuvem, você pega essa pasta e sobe toda essa pasta direto para a nuvem, né? Então, isso também sem problema. Não precisa ter nenhuma sofisticação, né? Nesse caso de backup. Se você tem muitos arquivos, se você quer guardar versões dos arquivos diferentes, né? Aí você precisa ter alguns aplicativos que fazem isso, mas aí são aplicativos bem específicos nesse caso. O importante é que faça uma cópia, pelo menos uma cópia uma vez por semana. Você pode fazer essa cópia para um HD externo, por exemplo, que é o que eu recomendo, e guarda esse HD externo em algum local. O Anélio está pedindo uma sugestão de serviço de armazenamento para fazer backup, mas algum mais em conta. Tem gratuito e tem pago? Os gratuitos eu não confio muito, sinceramente, né? Principalmente porque você está fazendo uma salva, né, de segurança. Então, ou seja, se você já está salvando num local que não é muito seguro, né, é mais complicado. O que eu tenho visto, que em geral, o custo, né, dos armazenamentos no Google Drive, né, é bastante interessante, né? Ou seja, se você olhar lá o custo por terabyte que você guarda, né, anualmente, né, você, por exemplo, pegar já fiz essa conta, inclusive, você pega 1 terabyte de armazenamento no Google Drive, é mais barato do que um HD externo, né? Então, ou seja, se você comprar um HD externo para isso, então, ou seja, compensa realmente você ter esse tipo de salva. O Franco está aqui. Existe limite de tamanho para backup? Eu consigo apagar alguns arquivos específicos depois que eu faço backup? São duas perguntinhas. Sim, porque na verdade é uma cópia, né? Que você fez dos seus arquivos que estavam no computador ou no celular para um outro local, tipo ou a nuvem ou um HD. Depois você pode ir na nuvem, apagar os arquivos que você não quer no backup, ou ir lá no HD externo, onde você salvou, e fazer também a recuperação do arquivo ou a remoção do arquivo que está salvo lá. Show. Gente, pode continuar mandando a pergunta que vocês quiserem para o Gilberto. A gente vai lá para o Viralizou, mas chegando pergunta a gente faz também, né, Gilberto? Vamos lá? Ok, vamos lá. Viralizou. Começamos por onde? Começando pelo Gmail. É interessante, o Gmail, né, ele está ganhando uma ferramenta para reduzir a quantidade de e-mails indesejados. Essa ferramenta vai ser uma lista que vai aparecer na lateral, né, que vai reunir todas as suas assinaturas de grupos, ou listas de discussão no Gmail, ou via e-mail, né? Então ele vai resumir, né? Ou vai resumir, ou reunir todas as suas listas de e-mail que você participa numa aba, que agora fica fácil de você, inclusive, sair de algum grupo que está gerando muita mensagem para você. Então é uma questão interessante, o Gmail vai ter essa função, né, a mais aí para a gente, né? Uma outra questão que é bastante preocupante, né, que essa semana o Google também disponibilizou, é que o Gemini, né, o Gemini, que é a ferramenta de IA do Google, vai poder ler as conversas do WhatsApp,
né? Então, ou seja, ele vai poder ler suas conversas do WhatsApp para poder supostamente te ajudar em alguma resposta, né? Algum uso da ferramenta. Só que isso causa um problema de privacidade, né, nesse caso. Então você pode desligar essa novidade lá do Gemini, entrando lá na parte de configuração, clica lá na sua conta do Gmail, entra no menu de opções e aí tem a questão de aplicações. Você pode desabilitar, né, o WhatsApp para o Gemini. Então você pode desvincular esse aplicativo, né, o Gemini do WhatsApp, ele não vai conseguir ler mais suas mensagens lá do WhatsApp. Então é uma questão interessante, né? E uma notícia legal dessa semana também é que a internet ela se reinventa para garantir a privacidade e evitar censura. O Jack Dorsey, quem não lembra desse nome, é o cara que criou o Twitter, né? Ele vendeu o Twitter para o Elon Musk, né? E lançou agora um aplicativo novo de mensagens chamado BitChat. Esse aplicativo, o que ele tem de revolucionário? É que ele não usa a internet para trocar informações ou mensagens entre os usuários. Ele usa o Bluetooth, né? Ou seja, as máquinas os celulares que estão próximos entre si vão se conectar via Bluetooth e ele vai conseguir trocar mensagens entre esses dispositivos. Mas alguém pode falar, mas o Bluetooth tem um alcance muito pequeno, né? É verdade. Só que essa plataforma, né, o chamado BitChat, ele consegue fazer com que essa mensagem ela vá se conectando através de vários celulares que estão próximos uns dos outros e é para alcançar uma distância bastante maior. Então, ou seja, é uma tipo de comunicação que não vai passar pela internet, ou seja, não vai ter o problema de, por exemplo, censura, né, ou o problema de bloqueio, né, dessas mensagens através da internet. Então, vamos ver como é que esse aplicativo vai andar aí para frente nesse caso, né, para isso, né? E aí, uma última notícia que saiu ontem, né, viu, Patrícia, é que a partir de ontem, né, a partir de 10 de julho de ontem, o Instagram vai automaticamente permitir que as ferramentas de busca façam busca nos seus perfis. Então, na verdade, perfis profissionais. Então, contas profissionais do Instagram vão estar mapeadas nos mecanismos de busca. Então, por exemplo, hoje não é, até dia 9 não era assim, mas agora, né? O que vai acontecer? Você vai fazer uma pesquisa no Google e pode ser que apareça um perfil do Instagram lá na relação de resultados do Google para isso. Então, ou seja, não só do Instagram, como parte do Facebook também, ou seja, isso vai expor, né, muitas informações de muitos perfis que até há pouco tempo estavam fechados. Né, ou seja, só os seguidores que tinham aquilo ali, e agora você vai ter uma quantidade muito maior de pessoas que vai ter acesso ao seu perfil. Perigoso isso. Bastante. Eu vou pensando em encerrar minha conta no Facebook e no Instagram. Vamos lá, tem uma perguntinha de ouvinte que ficou da semana passada, de quarta-feira. É isso aí, Adalberto. O Emerson tinha mandado a dúvida pra gente. Patrícia, Gilberto, bom dia. Aqui é o Emerson de Marcílio de Noronha, em Viana. Eu gostaria de saber sobre como que eu faço para configurar um celular para baixa visão. Gilberto, pode responder pra gente, Patrícia. Então, Emerson, vamos lá. No caso do Android, você tem uma ferramenta, né, chamada Talkback, que exatamente lê em voz alta o conteúdo da tela, né? E pode ajudar você na navegação, né? Então, é um recurso nativo do Android. Então, tá lá, entra em configurações, acessibilidade, Talkback. E você pode fazer esse uso desse aplicativo que vai ler para você a questão. Você pode também alterar o tamanho da fonte da tela para ficar maior, com contraste maior, para facilitar você ter acesso a isso. No caso do iOS, você também tem um recurso nativo chamado Voice Over, que você ativa lá no Ajustes, Acessibilidade, Voice Over. E ele vai ler, né, a tela para você e vai poder conseguir ouvir, né, o que você tem lá na tela, exibido na tela do seu celular. E também tem as funções de aumento de caracteres, contraste também, para facilitar a leitura. E tem uma última perguntinha aqui que é do Vitório. O João, conta pra gente, o que o Vitório quer saber? É isso, o Vitório perguntou, Gilberto, ele tá pedindo um socorro aqui porque ele disse que tá recebendo várias propagandas aleatórias, uma em cima da outra, do nada, sem abrir aplicativo. Às vezes tá no aplicativo de conversa, às vezes no aplicativo de vídeo, e do nada aparece essa propaganda uma em cima da outra. Ele tá perguntando como que ele faz para poder cessar essa situação, Gilberto. Eita, com cara de vírus isso, não tá não? Exatamente. Isso é
vírus, né, de propaganda, né? Ou seja, que ele vai basicamente mandar propagandas para você. Isso provavelmente tem, ou você navegou em algum site que instalou esse tipo de plugin ou tipo de aplicação no seu navegador, então eu recomendo que você limpe o cache, né, e limpe a parte de navegação do seu navegador, né, para isso. Ou se isso não resolver, vai olhando os últimos aplicativos que você instalou. Provavelmente um desses aplicativos, os últimos que você instalou, está infectado com esse vírus. Se você desinstalar esse aplicativo, vai parar com essa perturbação aí. Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez pelas dicas, por responder aos nossos ouvintes, e quarta-feira que vem tem mais. Ok. Então, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. É isso aí. Bom final de semana, Gilberto. Até lá.